Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-Chave. Hoje, fazendo a leitura do capítulo 27, a carta, que corresponde à carta do baralho Petit Lenormand de mesmo número e designação. Né? A carta de número 27, intitulada A Carta, que corresponde ao sete de espadas. Lembrando que as cartas que pertencem a essa família, esse conjunto de cartas pertencentes a esse naipe, versam das coisas boas da vida, das belezas, da arte, daquilo que inspira, das motivações mais profundas e positivas, da diversão, dos passatempos, mas também do empreendedorismo, dos negócios, das iniciativas. Tudo isso é contemplado pelas cartas da família do naipe de espadas. Então vamos à leitura desta carta, que é extremamente importante dentro do sistema Petit Lenormand e que inicia como uma proposta e chega até nós com o seu sentido inicial muito ampliado. Porque se a carta representava inicialmente o principal meio de intercomunicação da época, que era através da epistolografia, através da escrita de cartas, era o principal meio de comunicação até o século XIX, mesmo início do século XX. Hoje, essa carta assume uma dimensão muito maior, passando por todos os meios de comunicação, passando pela internet, passando pelas redes sociais. E tudo isso é contemplado por esta carta do sistema Petit Lenormand. Isso não é pouca coisa. Vamos iniciar a leitura. A carta. Quando o baralho Petit Lenormand surgiu e se desenvolveu, nos séculos XVIII e XIX, na Europa, um dos meios de comunicação mais importantes era a carta. Através dela circulavam as notícias, as informações, as ideias, tanto as ideias políticas quanto as científicas, as filosóficas, os pensamentos e por aí vai. Então, era, sem sombra de dúvidas, o principal meio de comunicação do período, e através desse meio de comunicação é que o pensamento circulava, é que o conhecimento se expandia. Muitos cientistas conversavam entre si e partilhavam suas descobertas através desse meio. Né? Isaac Newton, na sua época, comunicava-se com seus pares através de cartas, e assim a maioria dos demais homens de ciência do período e do período imediatamente posterior. A carta, refletindo seu contexto original, é a lâmina por excelência da comunicação, tanto aquela que se dá informalmente como a que se verifica por meios oficiais. Então, se fosse para caracterizar essa carta com uma única palavra, esta palavra seria, com toda certeza, comunicação. Tá? Esta carta, essa lâmina do Petit Lenormand trata, antes de mais nada, de tudo aquilo ligado ao processo da comunicação. E é interessante observar que a maioria dos pensadores iluministas que contribuíram através dos seus escritos para moldar a visão que nós temos hoje do mundo, eles se destacaram na escrita de cartas. Um deles foi François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, que foi um grande escritor de cartas. Né? Ele tem um volume impressionante de cartas escritas e através desse meio ele se comunicava com as mentes mais avançadas do seu tempo,
partilhando as suas ideias, né, e comunicando as suas ideias aos outros e recebendo dos outros, através deste meio, as suas respectivas ideias. E assim, nesse processo, o conhecimento evoluindo, a discussão avançando, né, os temas da época sendo debatidos através desse meio. E o Petit Lenormand surge nesse contexto, né, no final do século XIX, em que ainda era muito forte o avanço das ideias iluministas, que culmina com uma Inconfidência Mineira, por exemplo, aqui no Brasil, com a independência dos Estados Unidos, com a própria Revolução Francesa, com um movimento chamado de despotismo esclarecido, que foi aquela tentativa de muitos líderes, muitas testas coroadas na Europa, muitos reis, muitos monarcas se interessarem por essas ideias e promoverem nos seus respectivos reinos a sua difusão, né? Então, em todo esse movimento, a presença da carta como principal meio de comunicação e de tomada de conhecimentos, de se estar a par do novo, das novidades, se dava então através da carta. Sempre que aparece numa tirada qualquer, alude a uma notícia, uma novidade, uma informação nova. São as cartas que a circundam que ajudam a entender o teor da mensagem que ela está trazendo. Então, nessa carta também é fundamental observar o entorno, né, o contexto em que ela está colocada. As cartas que estão ao seu redor vão auxiliar a entender do que se trata essa mensagem que ela está transmitindo, que ela contém, que ela traz consigo. Então a carta imediatamente à sua esquerda, né, vai dar conta, né, do que está sendo comunicado, de onde vem, para onde vai, né, o que está acima e o que está abaixo, ajuda a entender o conteúdo dessa mensagem, a natureza, bem como, né, as demais que seguem ajudam a entender o desfecho, as consequências daquela informação que está sendo veiculada. A carta constitui igualmente um convite para pensar e repensar a forma como nos expressamos e nos comunicamos, em casa, na rua, no trabalho, etc., podendo indicar as impressões que causamos nos outros, boas ou más. Então, enquanto emblema da comunicação por excelência, a carta também pode dar conta da forma como se dá a nossa comunicação pessoal. Como é que nos expressamos? Nos expressamos adequadamente nos diferentes meios por onde transitamos? Somos bem compreendidos, né? A nossa forma de comunicação, de expressão é clara ou dá margem a mal-entendidos? Então, ela é sempre um convite para refletirmos sobre isso. Com a evolução dos meios de comunicação, a carta pode referir desde um simples e-mail até uma webconferência. É fantástico o modo como Petit Lenormand se adapta ao presente e certamente seguirá se adaptando no futuro. É o que garante a sua permanente atualização. O significado básico e primitivo de cada carta vai se ampliando indefinidamente, sempre em sintonia com o tempo, as pessoas e os lugares. E isso, de fato, como afirmo ali no texto, é impressionante e realmente fascina, né, a adaptabilidade destas cartas. Como esse sistema oracular que surgiu no final do século XVIII segue sendo plenamente válido na atualidade. Essa validade só se dá pela capacidade dessas cartas
por naquela época representarem de uma forma geral as pessoas e a sociedade em que as cartas surgiram, os sentidos agregados a essas cartas acabaram evoluindo junto com o homem e a sociedade, que vieram depois. Então, elas acabaram refletindo em si esse desenvolvimento do ser humano ao longo dos séculos 18, 19, 20, agora 21. Então, isso é fantástico, né? A versatilidade e a capacidade que essas cartas têm de se adaptar. Elas nunca estarão desatualizadas. Concluindo a leitura, a carta é melhor expressa pelas seguintes palavras-chave: comunicação, expressão, informação, notícia, novidades, carta e e-mail. Aqui, Charlie Normandel, lembrando que as reticências são um convite para que você siga alimentando o texto com novas informações a partir da sua reflexão pessoal e que esse exercício é fundamental para a sua compreensão e a sua aprendizagem deste sistema oracular. Então, aqui Charlie Normandel apresentando mais uma leitura comentada do livro e do baralho Petit Lenormand, hoje refletindo sobre esta lâmina tão importante que trata de todas as formas de comunicação, que é a carta. Até mais.